Bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC, nosso programa onde conversamos com profissionais que são referência na sua área de atuação, para que você que está ouvindo a gente possa se desenvolver nas mais diversas áreas, de várias formas, com casos práticos e ouvindo a experiência de quem já passou por uma série de desafios para te ajudar na sua carreira. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação aqui da BTC. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o futuro das consultorias estratégicas. E para me ajudar muito aqui nesse bate-papo, eu estou com a Luciane Infante. Ela é líder da UI Parthenon, que é o braço de estratégia da UI. Então, queria muito dar as boas-vindas e agradecer o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Luciane, muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Que prazer estar com você. Que responsabilidade estar aqui representando as consultorias de estratégia. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa. Então, vamos em frente. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a carreira em consultoria estratégica. A Lu vai comentar um pouquinho sobre a carreira dela também. A gente vai falar sobre os novos desafios com temas relacionados a digital, ESG, governança, enfim, temas que hoje são de altíssima relevância para os profissionais de consultorias estratégicas. E a gente também vai falar como você pode se preparar melhor para consultorias estratégicas, na visão da Luciane, o que você pode fazer para ter mais chances aí para entrar num processo seletivo e também o processo seletivo da própria UI Parthenon, que está aberto e a gente vai comentar sobre ele. Já peço para você seguir nosso canal no Spotify, no Google Podcast, onde quer que você esteja ouvindo a gente, se inscreve. Se for no YouTube também, só se inscrever. E também conhecer os cursos da BTC que estão com inscrições abertas e os links estão na descrição, assim como os links da UI Parthenon que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, Luciano, é o seguinte, a gente tem uma série de temas hoje, mas como a gente costuma fazer no Papo BTC, eu queria que você se apresentasse, tá? Falasse um pouco de você, como foi o seu desenvolvimento de carreira. Isso é importante para o pessoal que está ouvindo a gente, alunos da BTC, o público que tem interesse nesse tema, saber um pouquinho mais também do seu desenvolvimento. Então, se você puder compartilhar um pouco como que foi sua formação, desenvolvimento profissional, até galgar essa posição de sócia líder na UI Partner. Bom, Gu, eu brinco que eu tive uma trajetória não típica, né? Eu não sou uma consultora nascente. Eu sou engenheira de formação, eu fiz engenharia clínica, uma divisão da elétrica da Unicamp, mas eu tracei o meu caminho sempre voltado a uma discussão sobre o setor de saúde. Se eu der um passo atrás e falar sobre mim, né? Eu sou uma mãe adolescente, então eu fui mãe aos 17 anos e a minha filha nasceu muito pequenininha. E ela ficou por 17 dias numa UTI neonatal, né? Porque o 17 me acompanha. Eu tinha 17 anos quando ela nasceu e eu fui uma mãe de hospitais. Então, aquela vivência fez com que eu construísse um propósito de oferecer para mais pessoas o privilégio que eu tinha do recurso de saúde naquele momento no país. Hoje minha filha tem 30 anos, imagina 30 anos atrás. Então eu escolhi trabalhar no mercado de saúde. Eu fui buscar aonde, dentro do que eu achava que eu era melhor, e eu era muito analítica e matemática, fui fazer primeiro um curso de tecnologia em saúde, depois eu fui para a Unicamp, dentro da engenharia elétrica, me especializar em engenharia clínica. A minha carreira, então, sempre foi na saúde, mas eu dividiria em três grandes blocos. Eu fui engenheira de campo, chefe de manutenção, projetei hospitais e vivi durante um bom tempo da minha carreira, quase 7 anos, o universo da operação hospitalar propriamente dita. Mas eu vivi um momento importante de desenvolver um projeto de ampliação de um grupo hospitalar e isso me trouxe provocações importantes sobre o negócio, muito mais do que projetar um hospital e fazer sua discussão de instalações, era como ele se viabilizava dentro tanto para o acionista quanto para a sociedade. Então, isso para mim trouxe um bichinho importante que era entender o negócio. E aí, junto com o aprendizado do projeto, eu fui fazer um MBA, eu fiz o SEAG para entender negócios. Na minha época não tinha o BTC, que poderia certamente ter acelerado a minha visão de negócios. Não é uma propaganda de fato, entendendo um pouco o modelo de vocês, eu vejo quanto isso
teria trazido valor para mim naquele momento. Mas tudo tem uma razão de ser. Ter vivido uma operação hospitalar me deu uma visão que depois, quando eu fui projetar, fazer estudos de viabilidade e estratégia hospitalar, foram fundamentais. Então, o primeiro bloco da minha carreira, eu fui engenheirona de campo. E aí, esta virada de chave, ela veio associada a dois momentos importantes da minha vida: entender o impacto daquilo que eu projetava, tanto para o acionista, para o investidor, quanto para todo o ecossistema. Na época nem usava essa palavra, mas quantas pessoas iriam trabalhar, como aquilo parava em pé financeiramente, qual era o sistema sustentável daquele negócio. E aí eu fiz o primeiro movimento de carreira, que foi sair desse universo mais técnico para um universo de negócios. E aí eu assumi uma cadeira de gerente executiva responsável pelo plano de investimentos, ainda sobre estruturas e equipamentos médicos, e aí eu migrei para um olhar de tecnologia em saúde. E com esse movimento de carreira, 4 anos depois, o que aconteceu? Eu resolvi pedir demissão e abri a consultoria na sala da minha casa, com, na época, uma amiga arquiteta. A gente abriu uma consultoria que chamava Elos, né, da qual eu tenho muito orgulho, uma consultoria boutique, e a gente focou, óbvio, nasceu de um jeito e acabou de outro jeito. Nasceu pensando em estudos de viabilidade para estruturas hospitalares e continuou a sua carreira e achou o seu negócio estudando estratégia para o setor de saúde e indústria farmacêutica. Eu entendi que ali havia uma possibilidade de apoiar este mercado com um olhar de negócios, né? Então, para quem conhece, saúde é um mercado pouco maduro em termos de ferramenta de gestão. Se isso é hoje, imagine isso acontecendo em 2006, 2008. Então, tive uma grande oportunidade e isso me trouxe um grande aprendizado. Então, eu fui empreendedora por 7 anos na minha carreira. Isso me deu uma visão muito importante sobre negócios. Ser dono me ensinou a dor do empresário brasileiro. Então, nada é por acaso. Experiências de visão operacional, como as coisas efetivamente se realizam, depois como empreendedora, trazendo um sonho de mudar o sistema de saúde do país, como é a vida do empresário no Brasil. 7 para 8 anos depois, a minha consultoria foi adquirida por uma grande casa, uma grande casa de estratégia, que foi a parte de estratégia da Accenture. E lá eu fui sócia por 4 anos. Foi o meu primeiro movimento formal dentro de uma empresa global como estrategista. Eu era estrategista na minha empresa, na minha boutique, ela foi adquirida e por 4 anos eu fiquei lá. E foi um passo muito importante, porque muito além das metodologias de MBA e de entendimento de setor e negócio, uma discussão mais global, mais estruturada, me trouxe uma visão, como posso te dizer, até mais crítica e mais analítica. Então, foi aonde eu utilizei em larga escala ferramentas analíticas para suportar projetos e decisões do cliente. Então, lá voei fazendo planejamento estratégico, go-to-market, e não só para a saúde e nem indústria farmacêutica, mas também na área do que a gente chama de consumer products. Então, minha terceira carreira foi minha carreira como consultora, que é onde eu estou aqui. Mas eu tive um soluço no meio que eu gosto de contar antes de chegar aqui na parte. 4 anos depois, como sócia, líder da frente de estratégia em saúde para a Latam Accenture, eu tive uma síndrome de impostora. Putz, será que essa vida de consultora é real? Será que tudo que a gente projeta, os reis do PPT, faz sentido para o cliente? A gente efetivamente gera valor para o cliente, para a sociedade, para o setor? E foi nesse soluço que, depois de 4 anos, eu voltei para o lado de cá, como executiva, e fui ser C-level da DASA, sendo vice-presidente comercial da DASA. Eu comecei a minha atividade como VP comercial da DASA 26 dias antes da pandemia. Então, eu vivi 2 anos muito intensos de pandemia em uma grande companhia de saúde, laboratório e hospitais. Então, você consegue imaginar
qual foi o aprendizado em termos de exames diagnósticos de Covid, preparação de leito e toda agenda importante em relação a pessoas. E aí minha síndrome de impostora foi resolvida, porque de fato o pensamento estratégico, por além do pensamento operacional, é fundamental para curto, médio e longo prazo. Não é só médio e longo prazo. A curto prazo, se eu não tenho visão de futuro, eu sou a melhor executiva por algo que está fadado a acabar. Esse é um risco. E isso foi um ensinamento que eu trouxe da minha vida de consultora. Então, pois bem, 2 anos depois, uma bela reflexão, falei, não, eu gosto de consultoria em estratégia, é lá o meu lugar, é onde eu acho que eu gero valor. E eu gosto porque o mundo da consultoria traz um dinamismo, eu gosto de falar, o melhor projeto acaba, o pior projeto acaba. A curva de aprendizado é acelerada e a oportunidade de viver diferentes setores, diferentes momentos da companhia, a oportunidade de gerar valor em momentos de mercado faz com que seja fascinante para quem tem esse espírito inquieto, que é um requisito importante para o consultor. Então, bem operações, depois bem empreendedora e consultora com um soluço para validar a minha tese de que eu realmente era boa nisso, eu cheguei aqui na Parthenon. E a Parthenon, ela é um projeto muito interessante na minha vida. É, eu confesso que eu tenho uma pseudo-arrogância, como eu brinquei com você no nosso warm-up, de uma talvez dinossauro para a geração que nos ouve, é o direito de escolher que projeto faz sentido na minha vida, né? Então, eu conquistei, e eu acho que as gerações mais novas, elas têm usufruído muito do direito de escolher o projeto que faz sentido à sua vida. Óbvio, todo mundo busca, tem sua relação profissional associada à sua capacidade de vivência e conforto, mas escolher o projeto que faz sentido para você faz toda a diferença no seu desenvolvimento e no seu aprendizado. Mas a gente só faz isso tomando decisões certas e talvez não tão certas. Quando eu estava na DASA e percebi que eu tinha alma, a minha alma era consultiva, a minha primeira intenção foi voltar ao mercado como advisor, atuando estrategicamente em diferentes companhias com uma expertise muito clara, porque eu tenho o privilégio de ser reconhecida com um conhecimento em saúde. Mas a UI me trouxe um desafio diferente, que foi redesenhar a prática inteira. Então, por além do meu expertise em estratégia em saúde, ter a oportunidade de reestruturar e preparar uma prática de estratégia para escalar a dimensões globais, foi o projeto que me trouxe até aqui. A Parthenon é uma casa que no Brasil está indo para o seu 7º ano. Se você comparar com outras casas que estão 30, 40 anos, né? A principal casa de estratégia que a gente sabe globalmente tem 100 anos globalmente, então faz com que a gente seja muito jovem, mas também nos traz o benefício de não ser presa ao legado, nos dá a oportunidade de fazer as provocações em um desenho estratégico diferente, que é o que eu acredito e que é o que a UI se propõe a fazer, e por isso que a gente está tendo essa conversa aqui. Ah, é muito legal. E eu queria só ressaltar um ponto do que você comentou sobre a sua trajetória, porque ao você contar, eu lembrei de uma série de alunas, que passaram pelas minhas aulas aqui na BTC, que eventualmente eram mais velhos, já tinham experiência, estavam 5, 6, 7 anos no mercado de trabalho, e me perguntavam, falavam, porra, Bibi, será que eu consigo entrar no mercado de consultoria depois de tantos anos na indústria? Eu falei, eu vou trazer algumas experiências reais para você, né? E ao longo das aulas eu fui trazendo uma série de colegas, ex-colegas, pessoas que eu conheci dentro de consultoria, que não tiveram necessariamente aquela carreira que começa em consultoria, cresce em consultoria, como algumas pessoas também têm, e tá tudo certo em relação aos dois. A questão é, o que você passou, Lu, é muito legal, porque mostra também que existe espaço para iniciar a carreira em consultoria, mesmo depois de uma experiência diferente antes, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante. E acho que tem uma questão importante aí que é a prontidão, né? Que é a vontade de aprender e se desafiar.
Se por um lado é desafiador você não ter construído uma jornada onde você é consultor, você entra desde o início como associate, sênior, gerente, por outro lado, você tem uma profundidade, seja ela por uma vivência operacional ou um conhecimento de setor, que faz toda a diferença. O que se faz valer neste momento é a sua prontidão no aprendizado. Você sempre vai estar em diferentes momentos da sua carreira se desafiando. Uma metodologia nova, um setor novo, e a oportunidade de experimentar, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é o lugar mais propício a experimentar a diversidade de setor e oferta é a consultoria, justamente porque os projetos têm começo, meio e fim. Então, essa temporalidade faz com que a gente tenha uma exposição muito boa, uma escolha e uma readaptação de carreira que combina muito com a expectativa das pessoas hoje. Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu fiz a curva, num período muito menos propício do que agora. E depois, se você quiser, a gente pode até falar um pouco como que a gente trata essas diferenças e momentos de carreira, porque isso também é uma agenda importante que a gente tem cuidado aqui na Partner com muito carinho. A gente vai falar bastante sobre carreira, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque a gente precisa falar sobre esse ponto também sobre processo seletivo. Então, você que está ouvindo a gente aí tem interesse, segura que a gente vai voltar sobre esse assunto de carreira. Mas eu queria, Lu, entrar no tema do episódio, falando sobre o futuro das consultorias estratégicas. Então, fazendo um breve preâmbulo aqui, as consultorias estratégicas, a gente enfim, muitos dos nossos alunos sabem, enfim, tem como referência a consultoria estratégica, uma referência de carreira, de desenvolvimento, de aprendizado. E a primeira coisa que vem à mente são soluções de problemas relacionados à lucratividade, à competição, você comentou sobre estratégia de go-to-market, enfim, branding, né, presença de marca, a gente tem uma série de aspectos, fusões e aquisições, tal, tem uma série de movimentos estratégicos, vamos dizer assim, clássicos, que as consultorias estratégicas dão suporte às grandes empresas. Mas hoje em dia, a gente tem, além dessas questões, desses desafios, outros desafios que a modernidade nos trouxe. Né? Então, o que que eu pensei aqui, viu, Lu? Alguns temas recentes. A gente fala muito sobre ESG, a gente fala muito sobre digital growth, presença nas redes sociais, cultura, diversidade, inteligência artificial, indústria 4.0, enfim, uma série de temas vamos dizer, mais modernos, entre aspas, que muitas vezes é difícil da gente ver como que as consultorias estratégicas, naquela mentalidade anterior, vamos dizer assim, clássica, como que elas se encaixam, como que elas ajudam a resolver esses problemas. Então, eu queria saber um pouco de você, né? Qual que é o papel, o novo papel das consultorias estratégicas diante desses novos problemas? Eu acho que, olhando na perspectiva que você trouxe, eu acho que a gente tem dois momentos importantes aqui nessa sua fala. O primeiro há muito pouco tempo atrás, e acho que a pandemia acelerou muito essa discussão, mas ela foi só um acelerador de algo que já vinha acontecendo. O cliente já vinha mudando de pergunta para as consultorias. Então, um passo atrás, a pergunta era: como eu faço melhor? Como eu ganho mais, como eu acho o meu full potential. Então, esse olhar para a consultoria trazia uma visão de que ela tinha que entender profundamente sobre o cliente e muitas vezes disruptá-lo com novas ideias. Então, a pergunta é como eu gero, como eu exploro, no bom sentido, como eu alcanço melhor os meus resultados com o que eu tenho. A pergunta mudou. A pergunta vem para um outro lugar. A pergunta vai para como eu, como marca valor e como um time, me reposiciono a tempo real para me manter constante, perene e gerando valor para a sociedade. Isso exige da consultoria um outro papel. Então, veja, a pergunta era: ou olha para dentro e me faz extrair melhor valor sobre aquilo que eu tenho em termos de recurso, e o que eu posso fazer de diferente, mas no meu mercado, com o meu produto e com as minhas pessoas. E o segundo é como eu gero valor
para a sociedade, para as minhas pessoas, e com isso gero resultado. É sutil a pergunta, mas exige da consultoria uma outra visão. Então, a gente tem uma linha muito clássica que a gente chama de ideativa e disruptiva, que é o pensamento fora da caixa, onde a consultoria vem, mergulha sobre tudo que acontece dentro da companhia e faz ela pensar diferente sobre ela mesma. O momento em que a gente vive, o momento em que eu acredito e que a gente desenvolve aqui dentro da Parta não é eu como companhia, como eu gero constante valor para a sociedade. Então, se for o caso, eu faço totalmente diferente do modelo que eu estou agora, porque o que importa é o valor que eu gero e não como eu faço. E aí eu consigo encaixar todas as suas falas. Há pouco tempo atrás, a gente tinha um escritório de inovação. A gente tinha um grupo que fazia digital, né? Era um escritório apartado e uma agenda de governança. Agora não existe mais. Digital é a forma como eu realizo, e não o escritório, a digitalização ou o e-commerce do meu canal de distribuição. Eu faço digitalmente. Meu processo nasce digital, porque eu preciso de pessoas, mas eu preciso de ferramentas para escalar, porque senão fica um produto muito personificado e pouco escalável. Então, hoje eu opero digitalmente. Eu não consigo ter uma operação que gera valor se ela não tem intrínseco ao modelo diversidade de gênero, raça, repertório, preocupação com o impacto do meio ambiente, que cada vez é mais escasso, e que tudo isso seja sustentável financeiramente. Então, o ISD deixou de ser três palavrinhas para ser uma forma como eu realizo. Então, algumas discussões inicialmente são impositivas, mas elas passam a fazer parte de como eu entrego o valor. E toda a discussão que a gente tem na sequência em termos de inteligência, é, e suporte computacional, artificial e tudo mais, é onde eu extraio os insights para fazer diferente. Então, quando você olha estratégia hoje, estratégia não é mais um ciclo de 12 semanas, aonde eu faço um diagnóstico de como o cliente está hoje, olho o que está acontecendo no mercado e desenho ações que vão durar 10 anos. Primeiro, nenhum planejamento estratégico dura mais 10 anos. É mentira. Imagina quem fez o planejamento estratégico em 2018, se tem algum valor para discutir hoje, em qualquer setor, em qualquer segmento. Então, vamos derrubar esse olhar de que eu consigo projetar em 10 anos, nem com apoio de tarô e quiromancia eu vou conseguir chegar lá. Porque a gente tem uma capacidade de aprendizado muito mais rápida, ágil, e o mercado que responde a isso. Então, primeiro, a gente tem essa questão de previsibilidade. Hoje, todo o trabalho que a consultoria oferece para o seu cliente ou para um setor específico, quando ela presta um trabalho estratégico para uma associação, por exemplo, de classe, está associado a discutir o que aquela empresa ou aquela associação gera valor dentro do ecossistema que ela está inserido. Eu nunca consigo olhar uma empresa independente daquilo, do que vem antes e de quem recebe o produto dela, seja o cliente final ou seja o meio do caminho. Então, quando você olha para uma casa de consultoria, você se pensa como um elemento externo que desafia aquele pedacinho do ecossistema a sempre estar gerando valor naquele ecossistema. Isso significa reposicionar seu portfólio, a forma como produz. Hoje eu produzo totalmente interno. Faz sentido? Vale a pena montar uma cadeia de produção com pequenos produtores? Isso gera valor para a sociedade e para mim, com benefício financeiro, com discussões de sinergia. Faz sentido eu pensar em extrapolar canal e assim, a próxima pessoa jurídica ou física que recebe o meu produto, qual é o valor que eu estou gerando para ela? Que necessidade eu estou atendendo? São novas perguntas para um novo momento que as casas de consultoria precisam fazer. E aí, naturalmente, as agendas de gênero, ambiente, sustentabilidade financeira, digital potential, inteligência artificial, elas vêm como ferramentas poderosas para isso. Eu gosto muito de um caso, e talvez pareça disco arranhado, mas eu gosto muito de contar quanto
eu fui disruptada como líder de projeto por uma empresa de cosméticos francesa que estava no Brasil no mercado premium, mas tinha um interesse de atender, descer para a classe B, C com seus produtos. E o entendimento era qual produto tinha aderência. Então, assim, era um projeto de market science com go-to-market. Então, assim, olha, eu quero trabalhar com uma classe BC, me explica qual é o produto, o preço target e qual é o tamanho desse mercado. A resposta para o cliente foi completamente diferente da pergunta que ele fez. Porque para eu entender esse mercado e entender o tamanho do mercado, eu preciso qualificar quem são as pessoas que eu quero atender. Então, a gente saiu de um universo onde a gente fazia pesquisas em fontes formais e dados de PIB, perfil de consumidor, e a gente foi para a comunidade para entender isso. Então, esse é o momento onde a consultoria faz diferença. A gente trouxe para uma discussão o que seria uma pesquisa de fonte ou uma entrevista convencional, uma vivência de comunidade, que nos mostrou que a gente nunca acertaria o tamanho desse mercado, porque o maior mercado de cosméticos da classe B, e principalmente da classe C, é informal, que são os salões de beleza de fundo de casa das comunidades, feito para aquelas mulheres. É isso que é a nova casa de estratégia, a capacidade de não se conformar com a metodologia e entender a necessidade. Então, é nisso que a gente acredita. Ah, Lu, mas essa é a sua vivência, como as outras casas estão reagindo? Bom, estratégia hoje, ela é um pedacinho do que a gente chama de jornada de transformação do cliente. Então, eu tenho a ferramenta estratégica válida, apesar que discutida, né? A gente não fala mais em missão, visão, valores, mas a gente fala em propósito, ambição e direcionadores estratégicos. São ferramentas mais orgânicas e capazes de serem ajustadas e adaptadas ao longo do tempo, mas principalmente, Gu, é, a percepção de que eu não entrego um PowerPoint e vou embora. Eu tenho que me colocar no cliente como parceiro dele no processo de implantação dessa transformação. Então, falei muito, porque sou muito apaixonada pelo tema, mas esse lugar onde a gente sai do escritório, do PPT e das fontes formais e vai conversar com as pessoas, não no focus group, mas na realidade delas. Isso faz com que a gente tenha um projeto melhor, faz com que a gente desafie o cliente e que a gente se torne consultores melhores. Inclusive, com o desafio de ampliar o perfil das pessoas que estão em consultoria. Você falou um pouco de uma pessoa que tem uma experiência numa indústria, num setor, migrar para o universo da consultoria. O quanto é importante a vivência de quem já teve numa operação para quem está desenvolvendo um projeto de implantação. Ou, ao contrário, pessoas que vêm de diferentes formações e que trazem aqui para o grupo as perguntas assim. Vou falar com o direito poético por ser uma. Engenheiro sempre se preocupa no problema, no modelo e na solução. E tem gente que pensa em outras etapas, essas visões são super importantes. Então, isso faz com que a gente se desafie o tempo todo, tanto no perfil das pessoas que a gente recruta e como a gente compõe times, por exemplo, para ser assertivo nessas novas agendas diversas e que demandam novas ferramentas. Esse exemplo que você deu, Lu, é bem interessante porque me passa um pouco de novas competências necessárias ou a serem desenvolvidas pelos consultores que estão entrando no mercado de trabalho. Vamos dizer, sendo razoavelmente generalista aqui, né, ao fazer uma pesquisa de mercado, como você comentou, em geral, a gente ia atrás de uma dessas grandes empresas de inteligência de mercado, que tem uma porrada de dados, desce tudo para uma planilha Excel. Uma competência de analítica, de conhecimento em Excel, tal, seria absolutamente necessário para você poder fazer esse desenho do novo público-alvo dessa empresa de cosméticos. No caso de vocês, vocês foram a campo. E aqui são outras competências que os consultores precisam desenvolver. É a empatia de você conseguir ouvir o outro lado, tentando ser o outro lado, né? Porque muitas vezes você não vai fazer parte daquele público-alvo. Se você fizer parte, saber contar a sua história para ajudar nessa aquisição de dados. Então aqui a gente está trazendo outras competências que parecem ser típicas dessas novas demandas, né?
Exatamente. Então, a gente até explora muito, assim, a gente sempre, como toda agenda de gestão de talentos, hard skill, analítico, veio de tais casas de referência que traz boas experiências técnicas e metodológicas, uma pessoa extremamente analítica. Ah, mas aí no soft skill é uma pessoa que trabalha muito bem em time. Não, primeiro que eu tenho um ponto em relação, acho que o soft skill principal é o reconhecimento da sua característica, né? A gente parou de achar que os extrovertidos são os mais competentes. Eles também são muito bons, mas têm valor nas diferentes posições: extrovertidos, introvertidos, analíticos, qualitativos, bons ouvintes, né? Eu gosto muito de fazer a provocação. Você sabe fazer uma boa pergunta? É melhor, às vezes, do que a melhor metodologia. Mas quando você fala em novos skills, a vivência social é muito importante. E aí a vivência social, e ela não pode ser forçada, porque ela tem que estar dentro daquilo que você gosta, acredita e tal. Então, naturalmente, hoje, a gente vive um momento que, por além da sua formação acadêmica, você vive no meio, numa família, típica ou não típica, numa comunidade, seja pelo seu bairro, seja pelo esporte que você gosta, seja pelo game que você acredita, enfim, sim. Então, assim, você tem vivências sociais, né? Isso é muito bacana, isso é muito reconhecido nesse momento das casas de estratégia. Sua capacidade de se relacionar em comunidade, de aprender em comunidade e transferir essa experiência para tudo que você vive. Então, isso hoje é fundamental numa discussão. Então, a gente brinca que é a dica a dica das novas entrevistas, né? Aqui na Parthenon, por exemplo, a gente tem um processo formal de recrutamento, você até comentou, agradeço você ter disponibilizado o nosso link. Provavelmente, quando o podcast for ao ar, a gente já estará com o nosso processo aberto, mas a grande discussão que tem a gente tem um processo formal? Tem o convite, tem a prova, tem o case, mas eu vou confessar a você que quando chega para mim, eu quero entender qual é a sua vivência. Eu me interesso para a sua vivência. Primeiro, porque todo o processo já aconteceu, mas é aí que a gente extrai o melhor de cada um, que é a sua disponibilidade. Primeiro, aquilo que você viveu e a prontidão para viver coisas novas, né? Então, a vivência em voluntariado, no esporte, no relacionamento regional, no seu bairro, na sua família, na sua comunidade digital, sua experiência digital é muito válida também, seja por mídias sociais, seja por games. Por quê? Porque você traz para dentro da casa de estratégia novas capacidades. E isso é cada vez mais valoroso. E isso acontece, Gu, porque hoje a gente precisa de diversidade de repertório. Não existe mais espaço para papéis tão hierárquicos e definidos. No passado, você tinha o sócio, que fazia o relacionamento com o C-level e a originação da oportunidade. O senior manager, ou o diretor, que estruturava a proposta comercial e junto com o sócio, ganhava a proposta. O gerente, que pegava aquela proposta ganha e dividia em partes, nos grupinhos que iam desenvolver profundidade no tema para chegar à solução. Hoje não cabe mais isso. Hoje um consultor que acabou de entrar tem que desafiar o modelo. Óbvio, ele tem um volume e uma entrega esperada, mas o porquê, aonde isso se encaixa dentro daquilo que eu estou entregando para o valor para o cliente. Então, hoje, e aí você fala assim, ah, mas é papo de recrutador. Não, porque muitos dos projetos que eu faço é para nova geração. Então, quem pensa como a nova geração está na base do projeto e vai me ajudar significativamente a ter engajamento do potencial cliente, do meu cliente. Outras agendas são importantes, e aí entra a discussão da diversidade, que há pouco um aluno de economia, comunicação social, direito, administração, psicologia, biologia, nutrição, faz todo sentido que eu tenha essas formações. Pô, mas o programa de treinamento é diferente. Você sabe que a gente lá na engenharia tem 18 disciplinas diferentes sobre o mesmo tema: matemática, números e GA. Beleza, é isso mesmo. Mas a gente tem muito que aprender com o time de comunicação.
E, ao mesmo tempo, a gente tem muito a aprender com o time do direito, a gente tem muito a aprender com o time de marketing. Então, esse repertório da formação e do hard skill é importante. E o repertório social é muito importante também. Então, hoje, a gente busca incessantemente a diversidade de repertório do nosso time. Obviamente, a discussão de gênero, raça e outras variações também trazem novas dimensões sobre o mesmo tema. Não por acaso, eu acredito fortemente que não é forçar um posicionamento, é ampliar os espaços com novas perspectivas que vai fazer com que a gente seja mais competitivo. Olha aí, dicas importantes. Você que está ouvindo aí, tem interesse em participar de processos e consultorias, olha só que interessante, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante também, já comentei muito em sala de aula. É importantíssimo você saber contar a sua história, você desenvolver experiências diferentes. E, pessoal, para quem está mais recente aí nas aulas, a importância de você desenvolver competências, não necessariamente as que você acha que serão importantes para o mercado de trabalho, mas eu acho que se liga muito com o que a Lu comentou, de você saber aquilo que você gosta, que você é bom. Enfim, talvez seja um pouco pessoal isso, não sei se você se encaixa nessa, Lu, mas eu sempre fui muito atrás de cursos e competências que eu me interessei, que eu achei interessantes, não necessariamente relacionados ao mercado de trabalho. Eu lembro um tempo atrás, que eu fiz um curso de teoria dos jogos, já faz bastante tempo, deve fazer uns 8 anos, é, e não tinha nenhuma aplicabilidade para o que eu ia fazer, né? Mas eu descobri a aplicabilidade 4 anos depois, quando eu comecei a dar aula aqui e tal, eu entrei no tema de negociação. Então, aquilo me ajudou. Naquela época, assim que eu soubesse que ia ajudar, entendeu? Acho que é um ponto relevante. E é engraçado quando a gente vai buscar coisas do nosso interesse. Eu tenho inúmeras coisas que eu fui atrás e fiz cursos que não faziam o menor sentido naquele momento. Eu não estou incentivando a desconexão, mas muitas vezes aquilo que te atrai, te traz, te põe num ponto de curiosidade, você vai aplicar. Vou te dar um exemplo, nada a ver, mas tudo a ver. Em algum momento, quando eu era engenheira ainda, de um grande hospital aí do interior de São Paulo, por conta de discussões sindicais, o dono do hospital falou: "Lu, eu preciso que você me faça um grande favor. Eu preciso que você seja presidente da CIPA." Eu falei: "O que é CIPA?" E aí, ele, te juro, com todo carinho e respeito, porque eu estava tão focada, queria tanto projeto e tal. Ele falou: "Não, eu preciso de alguém que tenha uma visão estruturada para liderar um grupo essa comissão que cuida da segurança das pessoas no seu ambiente de trabalho, mas que tem um olhar mais metodológico e não mais enviesado, enfim." Muito bem, lá fui eu ser presidente da CIPA. Gustavo, como eu aprendi? Aprendi sobre saúde ocupacional, segurança do trabalho, sobre assédio em ambiente de trabalho, em posicionamento. Então, foi um aprendizado para um universo de discussão de ambiente de trabalho. Então, abriu um horizonte por algo que aparentemente não fazia nenhuma conexão com aquilo que eu tinha desenhado para a minha carreira. Um outro exemplo que eu gosto de falar, então, assim, faz de verdade 4 anos que eu decidi fazer algo total. De vez em quando tenho dessas que eu quero fazer algo totalmente diferente para ver se me ajuda como uma boa inquieta, a ter uma bela ocupação. E aí eu resolvi aprender a surfar com 43 anos. E eu acho que surf de todos os esportes que eu já me meti é o mais difícil, o mais instável, porque o mar a cada hora é de um jeito, não é a cada dia, muda o vento, muda a temperatura, tipo, qualquer coisa faz com que ele tenha uma situação diferente e única. E o que eu aprendi, não só do ponto de vista de resiliência, meditação, resposta física, mas a forma como eu tomo decisão, como eu observo. Então, muitas vezes, a gente coloca prioridades na nossa vida em termos de formação sobre aquilo que é um efeito manada. Todo mundo faz financials, então eu faço financials. Todo mundo faz marketing, então eu vou lá. O que brilha os seus olhos? Isso é muito importante, reconhecer. E isso muda, tá? A gente aprende. Para o futuro da BTC, inclusive, ela traz novos cursos a novos momentos, porque
isso é tão orgânico quanto não só os desejos, mas o entendimento de necessidades. Então, sempre tem a prontidão de se desafiar e aprender algo novo, mas não necessariamente aquilo que eventualmente alguém disse que faria muita diferença na sua vida. Isso às vezes é importante, mas normalmente tem que estar casado com aquilo que você gosta, para que você efetivamente consiga se desenvolver. Pois é. Bom, aqui a gente aplica bem isso, a gente adapta nosso material depois de cada turma, porque é importante, né? Então não tem turma igual, aqui a gente vai adaptando os exemplos, os casos, enfim. Agora eu queria começar a encaminhar para o final do nosso bate-papo, Lu. Enfim, a gente falar um pouquinho da UI Partner, de como o pessoal pode se preparar também para prestar o processo seletivo de vocês. Mas é o seguinte, a pessoa, vamos dizer, vamos supor que você que está ouvindo a gente aqui, beleza, tem interesse em conhecer mais sobre consultoria estratégica, desenvolver essa carreira, tal. O que que será que eu vou fazer? Lu, eu queria que você comentou um pouco comigo antes da gente começar a gravar aqui sobre alguns casos de projetos voltados para esses temas do futuro da consultoria estratégica que a gente comentou. Você falou de um projeto de digital e um outro voltado para ESG, governança, tal. Eu queria que você compartilhasse para o pessoal ter uma noção aí de que tipo de problema e desafio eles vão se meter aí entrando numa consultoria como a UI Partner. Bom, boa. Eu acho que mais do que o esperado em termos de como eu vou atuar, vou fazer um business plan, um business case, um planejamento estratégico e tal, a gente faz coisas bem legais, né? Então, um exemplo que eu comentei com o Gu, que eu acho que foi diferente, foi o primeiro projeto que eu me envolvi aqui quando comecei a minha jornada na Parthenon. Foi um projeto de Data Missions. Olha que interessante. Era uma grande empresa de atuação global, uma fortaleza América Latina, Brasil e México, mas com uma agenda bem forte em US e UK. E ela tinha já toda uma agenda de posicionamento, o portfólio fez uma crise e falou: é hora da gente parar, olhar para os nossos dados e sem uma encomenda definida, com uma base muito forte em analytics e inteligência artificial, identificar quais são as missões de sucesso, tanto para os meus processos quanto para o meu relacionamento com o cliente. Então, pesquisem aí. Tem uma metodologia que a gente usa que chama Data Missions, onde a gente acha missões para gerar valor a partir da análise de dados. Esse é um universo novo, não é o escritório fazendo lá, isso é da vida. E quando a gente fala dados, a gente está falando de dados de relacionamento com o cliente, de faturamento, de estoque, de pessoas de diferentes naturezas operacionais, gerando um valor para o acionista a partir de uma ampliação de mercado, uma melhor estratégia de precificação, um melhor relacionamento com o meu canal, um fluxo melhor de caixa em relação aos meus fornecedores. Pô, e de onde sai isso? Não é de um aziz longo, é do dado, é de uma inteligência estatística em larga escala com uma base de dados que o cliente tinha de 5 anos. Esse é um case interessante. Data Lake, mergulho nele, faço associações estatísticas e tenho um mundo de oportunidades. Aí entra a estratégia para priorizar menor esforço, maior valor, se eu tenho as pessoas, se o impacto à marca é relevante e positivo. Então, a gente junta inteligência de dados e estratégia de dados com estratégia de mercado e estratégia de cultura para gerar valor para o acionista. Legal? Animal. Projeto incrível, grandes oportunidades, alguns bilhões de reais em 6 anos de apuração de todas as missões. Na época, a gente identificou 96 missões possíveis e aí funil para priorização e atuação. Então, esse é um projeto bacana que a gente implantou e já estamos colhendo frutos, é uma coisa bem legal. E você tem um sentimento muito bom de fazer parte de algo que se realiza. É aquela síndrome do impostor que eu falei para você. Estratégia não entrega mais PowerPoint, identifica a oportunidade, ajuda a implantar e ajuda na captura de valor numa parceria de longo prazo de transformação com o cliente. Quando a gente fala em SD, e a gente está falando em duas dimensões, gosto de dois projetos importantes.
a discussão de governança e a discussão de ambiente, né? Então, a gente tem um trabalho bem legal da descarbonização ou uma agenda. Aqui é um projeto bem estratégico, então tem que ser muito cautelosa, porque se eu falar muito, vocês vão saber quem é, e a gente, como consultor, tem que sempre preservar o cliente, mas uma agenda bem importante de posicionar no mercado o valor ambiental da mudança que ela fez em toda a sua produção. Não sei se foi claro, mas eu mudei completamente como eu produzo e entrego para o meu canal o meu produto. Isso normalmente numa primeira onda é muito mais caro. Só que quando eu associo isso, apropriando o valor que eu gerei para o ambiente, o quanto menos efluente, o quanto menos negativo eu fui no impacto produtivo, isso vira valor, isso é monetizável ao produto. Não necessariamente no preço do produto, mas no objeto de desejo que o cliente vai ter. Eu prefiro comprar um produto com um impacto positivo. Então, hoje a gente traz uma agenda importante de descarbonização com um modelo de monetização. Ah, Lu, mas pô, a gente está vendo isso, né? Então, na bolsa já se fala disso, em valuation de empresa com essa característica. Olha que legal. Hoje as empresas mudam o seu valor dependendo do impacto que geram para a sociedade, principalmente no aspecto ambiental. Como eu faço isso sustentável? Vem para cá para a consultoria fazer com a gente. Um pedaço a gente sabe fazer, o outro a gente pode construir juntos. Então, esse espaço da discussão do impacto ambiental é super importante. E aí eu faço, óbvio, legislo a causa da UIP, mas eu desafio você, como um futuro consultor, a fazer essas perguntas na sua entrevista. Nossos projetos têm um olhar por além da encomenda do cliente, de gerar um valor para a sociedade, seja ele na questão ambiental, na questão da sustentabilidade da cadeia, ou na vida das pessoas que estão relacionadas ao seu aspecto produtivo. Isso é importante, isso é um valor, e as consultorias têm se posicionado, a gente tem se posicionado claramente. E aí, só para finalizar, Gu, eu acho que tem uma discussão de governança que a gente está trazendo para a mesa. A gente tem um braço de Gov.org, que é uma oferta que a gente faz muita estratégia, que é tornar as governanças menos hierárquicas, mais simples e mais objetivas. Então, a gente sai do modelo convencional de medir performance e trazer meritocracia direta sobre um número financeiro específico e começa a discutir OKRs, que são como eu obtenho resultado em cima dos meus objetivos estratégicos. Então, a gente tem trazido isso para várias companhias. Pasmem, companhias que até então eram financial driven, eram 100% orientadas aos resultados financeiros e que já olham os seus resultados baseados na sua estratégia de posicionamento. Então, a discussão de OKR e novos modelos de governança para as empresas, também a gente tem feito isso com muito sucesso em empresas bem robustas e vistas no mercado como old school, que hoje já discutem bancões, coisas do gênero, que já discutem seus novos formatos, né? Então, eu acho que é, é bem interessante olhar de dentro da casa do nosso cliente e ver o quanto ele está propenso a esse processo de transformação e aí como que a gente pode ajudar. Pois é, olha só, e você, se você tem interesse em atuar nesse tipo de projeto, é muito legal que a UI Partner atua em projetos que realmente transformam a companhia como um todo, né? São projetos estratégicos e que englobam esses temas muito relevantes hoje em dia. Se você que está ouvindo a gente ou assistindo tem interesse em se juntar ao time da UI Partner, né? Participar do processo seletivo, o processo está aberto. A gente deixou os links aqui na descrição. Dá uma olhada, entra lá no link para participar do processo seletivo e aí, quem sabe, chegar numa etapa de entrevista com a Lu, bater um papo com ela, fazer as perguntas que você gostaria de fazer, né? E quem sabe se juntar ao time também, tá? Para finalizar aqui, Lu, eu queria saber se você tem alguma dica, alguma coisa que você pode falar para o pessoal que tem interesse e pode também compartilhar, se você quiser compartilhar suas redes, como o pessoal pode entrar em contato com você, LinkedIn e tal, fica livre para finalizar aqui.
Gu, eu ia falar exatamente isso, né? O processo seletivo é uma das nossas portas, mas é só uma delas, né? Então, primeiro, venham, se gostaram, se chegaram até aqui, estão ouvindo a gente até aqui, e tem esse alinhamento de se sentir desafiado, vem conversar com a gente, porque eu acho que você vai gostar da nossa proposta de valor. Além disso, a gente é muito aberto. Então, primeiro, quem quiser me acionar no LinkedIn, luciane.infante, estou ali à disposição, eu respondo. A gente pode trocar informações. Tem alguma agenda específica que foi falada aqui que vocês têm interesse? Toda a comunidade da UIP do Brasil também está à disposição. Então, é, às vezes, o interesse é falar de alguém que acabou de passar pelo processo, um ano depois perguntar: e aí, tudo que eles falam no processo de recrutamento acontece? É bom, é ruim, como é? Então, a gente tem uma comunidade dos nossos associates e eles também fiquem à disposição. Façam sua pesquisa, conversem com eles, todos são abertos. Se tiverem interesse no LinkedIn, eu indico pessoas que vocês podem conversar. Então, por acabou de entrar, quer entender a profundidade do setor, pô, como eu vivi na minha vida, eu tenho um propósito de atuar em educação, ou eu quero trabalhar na mudança do modelo financeiro. A gente tem alguns especialistas de setor, então vale a pena trocar essa experiência. É, Se eu tivesse saindo da faculdade, com tanta agenda e tantas mídias sociais que nos provocam o tempo todo, de você tem que ter 2 ou 3 línguas, você tem que ter claro qual é o seu soft skill no seu processo de entrevista, ou faça 1000 cases online e se prepare para os processos de entrevista, eu focaria em 3 agendas importantes. Primeiro, eu acho que o consultor por si, ele tem que ter 3 características. Não vou dizer que nem é virtude e que não é, mas 3 características. Ele precisa ser inquieto, porque o melhor projeto acaba e o pior projeto acaba. Então, a gente vive incessantemente mudando de projetos, clientes, setores. Então, é uma vida de experiências e essa inquietude é fundamental para que você se mantenha engajado nos diferentes cenários. Nem tudo vai dar certo, vai ter projeto bem chato, mas é importante você vivê-lo até para saber o que você não quer. Então, essa inquietude de atuar em diferentes setores, com diferentes possibilidades, primeiro, muito importante. Olhe para si e veja se isso faz sentido para você. A segunda questão que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui como oportunidade de discussão é a curiosidade, que é diferente da inquietude, porque a inquietude é não se conformar com o que vem, e a curiosidade é estar ávido a começar do zero. Isso não é trivial, né? Então, não, a vida do consultor, ela não é incremental. Você é desafiado e muitas vezes tem a sensação que sai do zero. Em algum momento tudo fará sentido e conexão, e depois vive como eu estou vivendo, um momento que quer desconstruir tudo para mas essa curiosidade e prontidão para se abrir para o novo e se colocar numa condição de desconhecer um tema temporariamente, ela é bem importante. E o terceiro é vivência social. Quanto você curte ter novas experiências, porque você vai trabalhar em time e você vai trazer valor e fazer boas perguntas. Não confundam isso com festividade, apesar de ter o lado bom da coisa, a experiência que você constrói. Eu brinco que na consultoria eu fiz os meus melhores amigos, só pede para a faculdade, porque na faculdade tem um baseline, todo mundo é igual, depois você vai para o mercado competitivo e você tem uma concorrência. Mas no mundo da consultoria, principalmente nos 2, 3 primeiros anos, a gente se ajuda muito, porque ninguém sabe nada, todo mundo saiu da faculdade. Então, essa oportunidade de construir essa relação de confiança é muito valorosa. Então, a vivência social é importante antes, para ter boas histórias para contar, durante, para formar boas relações e ao longo do tempo, porque quanto mais você vive, mais aporta valor na discussão. Então, eu acho que essas 3 coisas, elas se juntam. Façam o sounding de vocês. Em qual linha estratégica faz sentido para minha carreira? Eu sou mais numa agenda de valor para acionista.
eu tenho uma agenda mais ideativa. Não, eu quero uma agenda mais de impacto de valor para a sociedade. As casas de estratégia têm essas características, assim como as faculdades. Elas têm essas características. Faça o seu sounding, converse com as pessoas. Isso pode ser bem importante para você na escolha. E lembre-se sempre, a carreira é um projeto escolhido. E durante a nossa vida, a gente vai escolhendo novos projetos. Então, não se atenham à pressão de longevidade nesse momento, mas que projeto você está escolhendo para a sua vida nesse momento. Eu acho que isso é bem legal. Eu uso isso para a minha vida, tá? Com mais de 20 anos de carreira, qual é o projeto que me atrai nesse momento? Gu, foi uma delícia essa conversa. Eu não sei como te agradecer, eu aprendo muito mais do que eventualmente eu consigo oferecer, mas eu não sei se você tem algum ponto. Eu queria aproveitar e fazer o meu jabazinho de venham trabalhar conosco. Por É, favor, pode fazer, eu nó- adorei o papo também. Inclusive, eu gravo esses papos que eu aprendo muito mais, viu? Então, pode fazer sim. eu queria convidar a conhecer um pouquinho da Parthenon. A gente tem bastante material em mídias sociais, mas se vocês tiverem interesse de conhecer as pessoas aqui do Brasil e fora, por favor, fiquem à vontade. Vocês têm o meu LinkedIn agora, né? Luciane.infante, e eu posso ser um hub de contato para vocês, mas fiquem à vontade para me acionar também e todo o time para entender um pouco mais sobre como nós estamos atuando. E desde já eu queria agradecer a paciência de todo mundo de ter ficado até aqui e principalmente a você, Gu, pelo convite, pela oportunidade que nos deu de nos apresentarmos e sermos conhecidos aí para o seu público. Eu que agradeço muito você ter aberto a agenda para bater esse papo com a gente e trazer todo esse conteúdo, esse conhecimento, sua experiência para o nosso público, né, que muitas vezes tem esse interesse em se desenvolver nessa carreira, e mesmo quem não tem, tá? Acho que é uma experiência, como a gente acabou de falar no papo aqui, muita coisa que parece não ser tão aplicável no momento, pode ser depois. Então, acho que vai ser muito relevante para todo mundo que puder assistir esse episódio, né? E queria agradecer você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. Como a Lu acabou de falar, os links para acessar tanto as redes da Luciane, como também o processo seletivo da UI Parthenon, estão na descrição do episódio. Clica lá, se inscreve, tá? Tem os prazos também, as inscrições estão abertas, mas não vão ficar abertas para sempre, então já vai lá, faz sua inscrição para participar do processo seletivo da UI Parthenon e conhecer, né? Se não for participar, pelo menos conhecer a empresa, os projetos e entender um pouquinho mais desse mundo que está mudando a cada momento, você precisa se adaptar também. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.